Como líder organizacional e dono do processo comercial, você agora tem o seu deal flow. Pode até ser que ele não esteja seguindo essas etapas que a gente comentou, você pode ter uma ou outra etapa a mais, mas no final do dia você tem uma clusterização básica do seu funil, né? Do topo, né? Que são leads que são mais frios, que você precisa ir trabalhando, né? Até oportunidades, contatos mais qualificados. O grande ponto aqui é saber segmentar para conseguir descobrir quais são as hipóteses que podem fazer com que você aumente a conversão entre as etapas. Tá? Então, olhando para esse nosso funil, a gente tem de cara uma das etapas que tem a menor taxa de conversão e é um dos principais gargalos, que é como que eu transformo leads frios em oportunidades. Tá? Então, Smart Leads para MQL. Dentro dessa etapa, você está trabalhando no seu funil com maior volume. Tá? Então, aqui é o ponto onde, se cada melhora que você consegue, cada incremento de eficiência operacional vai te dar um maior retorno, certo? Então, quais são as principais hipóteses para você aumentar a sua conversão no topo do seu funil? Primeiro ponto, de nada adianta eu prospectar leads que não estão vinculados ao meu perfil de cliente ideal, que eu não consegui mapear exatamente qual que é a jornada de compra que esse possível lead tem que ter. Então, eu destaco para você pelo menos 3 documentações que você precisa ter de cara para garantir que você está prospectando os leads certos. Então, esses leads, eles estão dentro do seu perfil de cliente ideal, ou então eles são ramificações da sua buyer persona, e a jornada de compra, que é basicamente você ter uma hipótese de quais são os elementos que esse lead toma em consideração para comprar sua solução. Ou seja, quais são as dores que ele tem. Quais são os possíveis ganhos que ele tem ao comprar a sua solução? Quais são as possíveis implicações que ele está resolvendo? Então, você precisa ter isso mapeado para, inclusive, comunicar com ele. Né? E se você está prospectando um lead que ele, de repente, não está percorrendo essa jornada, é porque ele não é um lead certo para você prospectar e ele faz com que o seu resultado aqui em cima esteja ruim. Agora, a partir do momento que eu estou conversando com as pessoas certas, quais são os possíveis falhas nesse processo? O que pode estar aqui de buraco no meu funil por onde podem estar escorregando esses leads? Ou seja, considere que você então está falando com os leads certos. Você tem um processo bem mapeado e bem orientado. Quais são então os possíveis desafios que você tem para gerar oportunidades? Número 1, você não está conseguindo conexão com esses leads. Você está tentando prospectar por e-mail, você está tentando fazer ligações, mas você simplesmente não conecta com esses leads. Se você não conecta, você não tem oportunidade de qualificar o lead, mostrar para ele o seu produto, gerar interesse dentro de uma possível solução. Você não está gerando lead. Você pode, como segunda hipótese, estar conseguindo conexão com esse lead, mas você não está conseguindo qualificar esse lead. Ou seja, o seu discurso comercial pode estar ruim, você não está gerando valor suficiente, ou você não está conseguindo descobrir problemas suficientes para fazer com que o lead fique interessado em entender uma possível solução. Ou seja, você não consegue qualificar o lead. Tá? Terceiro ponto, se você entender essa primeira parte, lembre-se, é onde você tem maior ancoragem. Eu trouxe pelo menos 3 hipóteses onde você pode observar se você está perdendo ou não oportunidades. Existem mais, existe um controle maior que você pode fazer, mas a minha dica que eu te dou é: garanta que você está falando com os leads certos. Porque se você estiver falando com os leads certos e ainda assim não estiver gerando qualificação, você sabe exatamente onde está o problema e é onde você controla, que é o discurso do seu vendedor. A partir da próxima etapa, na maioria dos casos, o MQL, ou a oportunidade de venda, ela é trabalhada pelo vendedor que vai terminar de conduzir o lead ao longo do funil. Normalmente, o topo de funil é conduzido pelo SDR, pelo prospector. Então, vamos considerar que o vendedor agora está frente a frente com uma oportunidade. O primeiro passo para você descobrir se essa é realmente uma oportunidade de venda é você validar que o lead tem perfil, né? Então, ele realmente tem fit com a sua solução, ele tem um problema que você resolve, ele tem interesse em resolver esse problema, e que ele tem maturidade de compra, ou seja, ele tem urgência para resolver esse problema agora. Se você caminhar para frente um lead que não tem urgência em resolver o problema agora, você só está adiando a sua objeção lá na frente.
Então, um dos pontos que eu acho cruciais para você trabalhar essa etapa do funil exatamente é garantir que o seu vendedor ele está retirando do lead um compromisso de um problema para que ele traga uma solução. Normalmente, as perdas aqui acontecem porque o lead realmente não está bem qualificado, então você pode considerar como hipótese de problema nessa etapa do seu funil que a oportunidade sendo gerada na etapa anterior não está realmente qualificada, né? Então você não faz com que um MQL se torne um SQL porque você sentiu que o lead não está qualificado o suficiente. A segunda hipótese é que você não faz com que o MQL se torne um SQL porque você vê que o lead não tem maturidade suficiente, ele não está pronto para receber uma proposta. E por último, existem as objeções de meio de funil. Ou seja, o lead não está tão educado quanto a solução. Então ele não sabe exatamente se ele deve receber uma proposta ou não, e o próprio lead está indeciso se ele deve seguir no funil e ele transparece essa indecisão para o vendedor, que na maioria dos casos acaba empurrando para apresentar uma proposta. Mas como eu disse anteriormente, você está postergando uma objeção, você está postergando um não. Então o que eu recomendo para você trabalhar esse ponto? Que o seu vendedor realmente tire compromissos do seu lead, ele tem realmente um problema, ele está interessado em resolver esse problema, faz sentido apresentar uma solução para você para resolver esse problema agora. Essa é a etapa onde você tem que garantir que o lead realmente está indo pronto para receber uma proposta. Ele é realmente uma oportunidade qualificada. Um dos erros comuns que eu vejo é o vendedor tirar muito esforço aqui para empurrar o lead para baixo, sendo que esse lead não vai fechar. É essa etapa que diferencia os vendedores top performance dos de média performance. Nessa última etapa, você quer garantir que as propostas que estão sendo enviadas vão se transformar em clientes. Ela é provavelmente uma das etapas mais importantes do seu funil. Mas eu vou além. Eu acredito que essa etapa é crucial para você coletar informações estratégicas. O seu cliente fechou? Ótimo. O seu objetivo foi cumprido. Ele não fechou porque ele não fechou. O que você mais quer evitar aqui no final são aqueles leads que simplesmente somem, são aqueles leads que param de dar resposta. Isso significa que você não tem um processo maduro o suficiente para conduzir o lead ao longo da sua jornada. Por que o lead não fechou? Qual objeção apareceu? Era uma objeção transponível? Era uma objeção intransponível? O seu lead acabou optando por um concorrente? Tudo isso são informações valiosas para que você estruture o seu processo de modo a fazer com que isso não ocorra novamente. De modo a entender como você consegue antecipar essas objeções, como você consegue trabalhar essas objeções. Aqui, gestor, você precisa garantir que ou o lead virou cliente ou ele não virou cliente e por que ele não virou cliente. Se você está controlando o seu processo e você controla essas informações, você está sendo um líder organizacional que a sua operação comercial precisa. O estado da arte de um gestor que faz isso muito bem chama-se relatórios de motivos de perda. E aí você consegue mapear as razões pelas quais os leads não fecharam e isso vira insumo estratégico. Seja para melhorar uma feature em um produto, seja para mudar um posicionamento, seja para mudar um formato de entrega. Isso aqui é informação estratégica para toda a sua empresa.